Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Toda semana aqui no Historizando tem correção de questão. Resolvi transferir a questão da semana que era nas sextas-feiras para as terças-feiras. Percebi que mais gente assiste vídeos de questão de correção antes da sexta-feira, digamos assim. Então, vamos ficar na terça-feira, que é melhor. Não só isso, mas hoje a gente vai falar da FUVEST, prova essa que está chegando e que eu pretendo essa semana fazer mais conteúdos. Mas para que isso aconteça, eu preciso do seu apoio. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. Estão me pedindo live, então eu estou pensando em fazer uma live amanhã, quarta-feira, e quero saber se você concorda com essa live e se você concorda, que horário você acha que é um bom horário para assistir essa live. Vou fazer sobre Brasil República na prova da FUVEST. Hoje nós vamos falar de História da América na prova da FUVEST, porque se a gente fizer uma comparação com o Enem, por exemplo, a FUVEST acaba cobrando mais conteúdos um pouco mais aprofundados sobre a história da América, por isso a gente vai fazer uma revisão com essas questões aqui. E, para quem não conhece, o Historizando também está lá na Filad, uma plataforma que envolve inúmeros cursos para vocês, para o Enem e futuramente para os vestibulares paulistas. Se você quiser conhecer um pouco mais, vou deixar o link aqui embaixo. Vamos começar? Não sei se você reparou, mas nós temos uma outra novidade por aqui e eu estou testando se o som tá legal, se vocês estão gostando desta novidade aqui. Comenta aqui embaixo, porque olha, uma novidade ralada, uma novidade Black Friday, e eu espero que vocês gostem, porque eu estou assim, encantada, mas vamos ver se vai rolar, tá? Então, se você não fez a questão, dá o pause. Se não, qualquer coisa, vamos corrigir desde já, tá? Então vamos lá. A exploração da prata americana pelos espanhóis no século XVI teve grande importância na história mundial. Por quê? Vamos procurar o porquê. Letra A. Essa exploração vai incentivar a exploração metálica em outras regiões do globo, como Austrália e Ásia, além de facilitar a Revolução Industrial Inglesa. Tá errado, as duas estão erradas e eu vou explicar por quê. Primeiro, é graças à exploração espanhola que os outros se incentivam em explorar? Não. Essa exploração, tudo vem na base mercantilista. Mercantilismo. O que isso significa? O que isso quer dizer? Já existia essa lógica de exploração, essa lógica colonial, quando os espanhóis, né, começaram essa exploração do metal precioso. Então, não é a exploração dos metais preciosos na América Espanhola que vai fazer os outros quererem isso. É essa lógica mercantilista, é essa lógica de acúmulo que vai fazer. Mas, além do mais, não nessas regiões. Isso não rola nessas regiões, pelo menos não neste momento, tá? Além disso, não vai facilitar a Revolução Industrial Inglesa. Por quê? Existe, né, aquele clichê, digamos assim, que todo mundo fala que o metal precioso é que faz a Revolução Industrial Inglesa. Primeiro, que metal precioso é esse? É o metal precioso explorado no Brasil, porque a relação entre Portugal e Inglaterra era uma relação de muita dependência, principalmente a partir de 1703, com o Tratado de Methuen. Então aqui a gente não está colocando, entre aspas, os personagens certos, né? E mesmo que tivesse, não é uma conexão tão direta assim. Ela existe, porque existe uma relação de dependência, consequentemente, uma dívida muito forte que Portugal tinha com a Inglaterra, consequentemente, os lucros que Portugal os lucros que Portugal consegue com a exploração do ouro acaba indo grande parte sim para a Inglaterra e aí gerando, entre outras coisas, a Revolução Inglesa. Então, a Revolução Industrial, desculpa. Então, não é uma conexão tão direta assim, e segundo que não tem a ver com a questão dos espanhóis, ok? Então, errada. B. Contribui para o declínio do Império Azteca, além de causar impacto ambiental no litoral da América com a formação de cidades até então despovoadas. Olha só, alguns problemas aqui. De novo, você está colocando a culpa na exploração da prata pelos espanhóis.
Na verdade, não é a exploração da prata pelos espanhóis que vai fazer com que o império decline. É a exploração dos espanhóis como um todo, né? A questão dos espanhóis como um todo, a invasão, o número de mortes, o número de conflitos, etc. Ah, mas você pode falar que contribuiu. Tá, beleza. Digamos que por contribuição você pode, ok. Mas aí você vai falar, cidades até então despovoadas, você tem um grande império aí. E o processo de destruição e de fim desse grande império azteca não vai ser do dia para a noite e não vai ter essas cidades despovoadas, esse negócio, entende? Essa lógica. E de novo, não é uma conexão direta, não é a exploração da prata que faz isso, né? Agora, é a exploração que os espanhóis, é a violência dos espanhóis, é essa questão, essa lógica de conquista, de colonialismo, aí tudo bem, mas não é o caso aqui, beleza? Então, não. C. Acelerou a extinção de formas de acúmulo. Olha só, qual que é o problema? Extinção de fórmulas de acúmulo de capital mercantil em escala global, substituindo pelo capital industrial. Ô, gente, eu acabei de falar, né? Essa questão do mercantilismo aqui. O mercantilismo, nesse momento, nessa época, século XVI, é justamente o quê? O acúmulo de capital mercantil. É justamente isso que você está fazendo ao explorar a prata. Então, e não vai acelerar, porque olha só, essa lógica industrial e financeira, a gente está aqui falando do século XVI. Lógica industrial e financeira, século XVIII, século XIX. Olha a distância, que aceleramento é esse? Não tem aceleramento. Então, você está indo, você está fazendo uma oposição ao que de fato é, o que de fato acontece, tá? Então, não. D. Conectou o continente americano com as partes do Extremo Oriente, onde a prata também era explorada, além de atrair grandes contingentes de africanos. Isso aqui misturou um monte de coisa desse período. A gente pensa em século XVI, a gente pensa em expansão marítima. E aí você tem um contato com o Oriente. Mas o contato com o Oriente é devido à prata? Não, o contato com o Oriente é devido às especiarias. Aí, de novo, você vai falar da questão dos escravismos aqui, né? Só que o escravismo do Caribe não tem nada a ver, não tem nenhuma relação direta com a prata, e sim com a questão das plantations, da agricultura, plantations, da agricultura, do açúcar, do café. Então você está misturando vários fatos desse período como se fossem a mesma coisa, a mesma lógica, só que não são, ok? E letra E, aumentou a circulação de moeda nas redes mundiais da economia europeia, sim, além de impactar a estrutura social indígena pelo crescimento da exploração. Perfeito? É só pensar na mita, né? Quando a gente pensa na mita, que é esse processo de exploração dos nativos, na verdade a mita já existia, a lógica da mita já existia, de revezamento de trabalho, de ir nas minas e etc, etc, etc. Mas era uma lógica dentro do Império Azteca. Agora, o que se transforma, o que os espanhóis transformam tudo isso é justamente no maior nível de exploração possível, de colocar esses nativos em péssimas condições de trabalho, de vivência, de saúde, etc. Tá? Então a letra E é a nossa resposta, ok? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se corrigiu essa primeira questão, ficou feliz, deixa o seu like. Vamos para a próxima. A imagem representa a morte desse imperador inca, né, que é o último imperador inca em 1533, após a conquista espanhola comandada por Francisco Pizarro. E aí lembrem-se que eu falei, uma das diferenças com relação à prova da FUVEST é o maior aprofundamento, tá? Então, conhecer essa lógica do conquistador do Francisco Pizarro vai ser importante. Analise as 4 afirmações seguintes a respeito da empresa e da conquista colonial espanhola no Peru e da representação presente na imagem. Então, vamos lá. 1. A conquista foi favorecida pelo conflito interno entre os dois irmãos incas, aproveitado pelas forças espanholas lideradas pelo Pizarro. E aí é o seguinte, gente. Essa questão aqui, eu costumo brincar com alunos e alunas de uma forma geral, que é uma questão de é ou não é. Você sabe ou não sabe?
Não tem essa lógica de, será que algum texto, alguma coisa vai me ajudar? Não, ou sabe ou não sabe. Você tem lógicas de conquista, as duas mais faladas é a Azteca e a Inca. A Inca vai ser pelo Francisco Pizarro e uma das particularidades dessa lógica Inca é o aproveitamento de conflitos internos que já existiam no Império Inca para conquistar a região. Isso vai acontecer, tá? Então, claro, você não precisa saber detalhes, mas saiba que já existiam conflitos dentro do Império Inca, dentro da família dos imperadores, né? Digamos, da elite inca da época, e, consequentemente, o que vai acontecer é esse aproveitamento desses conflitos. Por isso, a 1 está certa. Agora vamos para 2. A produção agrícola das plantations escravistas constitui-se na base econômica do vice-reinado do Peru, controlado pelos espanhóis. Outra coisa importante de se saber com relação à região do Peru é que é uma região rica na exploração da prata, principalmente, tá? As minas de prata eram em abundância nessa região. Então não vai ser a base econômica, né? A base econômica vai ser o extrativismo. O que nós temos aqui, a plantation, quer dizer que não tinha agricultura na região? Não, mas não vai ser a base econômica, tá? Quer dizer que só teve exploração de metal precioso na América Espanhola? Não, tá? Tem muita questão de plantation, de agrícola, etc. Ok? Mas essa está errada. 3. Do lado esquerdo da pintura, e a gente vai voltar na pintura, tá? Deixa eu só ler aqui. Do lado esquerdo da pintura, há uma movimentação conflituosa, na qual as mulheres incas são contidas por guardas espanhóis, contrastando com a expressão ordenada e solene do lado direito. Então, do lado esquerdo, conflito, do lado direito, composto por religiosos e autoridades em torno do corpo. Conflito, calmaria. A gente volta aqui, divide mais ou menos a imagem, conflito, calmaria. Tá certo? As mulheres aqui, os soldados, o conflito, a calmaria, as figuras religiosas, as figuras aí de autoridade, ok? Isso acontece na imagem. Se acontece na imagem, tá certo. E a FUVEST até te dá uma ajuda, uma mãozinha, né? Porque você precisa aqui da imagem para entender, só. A 3 tá certa. 4. A pintura revela o resgate de elementos históricos importante para a construção do ideário nacionalista do século XIX, no processo pós-independência e formação do Estado Nacional peruano, mas retrata os personagens indígenas com trajes de feições europeus. Também está certo. E aí é o seguinte, vamos discutir uma coisa aqui. Deixa eu... Não sei se eu vou conseguir tirar... Não vou conseguir tirar o que eu escrevi, peço perdão. Mas enfim, de qualquer forma, o que eu preciso que vocês entendam é, a imagem retrata 1533, mas ela é feita no século XIX, 1865, ok? Essa discussão, Tati, mas como eu vou saber o nacionalismo peruano? Não, realmente isso você não precisa saber. Mas o que eu preciso que você entenda e que você saiba sobre o século XIX é que vai ser um século em que os nacionalismos, não só na América, mas em vários lugares do mundo, serão muito discutidos, tá? Aqui, em específico, na América, esse século XIX vai ser muito discutido o nacionalismo pós-independências. Você tem independência do Brasil, você tem independência de toda a América Latina, você tem independência do Haiti. Então, você tem inúmeras dessas discussões, né, em voga. E isso, para quem fez o Enem, comenta aqui embaixo se você fez o Enem 2021. Para quem fez o último Enem, a prova de linguagens, eu estava lá, eu fiz essa prova. A prova de linguagens mostra essa questão do romantismo, do século XIX, Dom Pedro II investiu nisso. Então, essa lógica de discussão nacionalista existe tanto na América quanto na Europa. Você tem aí, por exemplo, unificação italiana, unificação alemã, vários conflitos nacionalistas também acontecendo nessas regiões. Então, é uma lógica discutida, trabalhada e principalmente, é isso que eu quero que você entenda, construída. O nacionalismo é construído. A lógica de ser brasileiro, de ser peruano, de ser isso, de ser aquilo, é construído. Não é algo natural, dado. Eu sou brasileira por isso, isso, isso. É construído. No Brasil, por exemplo,
Século XIX, Dom Pedro II investiu muita grana. Dom Pedro II mandou José de Alencar escrever as obras que ele escreveu. Dom Pedro II investiu em artes, investiu em símbolos. Era Vargas. Getúlio Vargas investiu em artes, investiu em símbolos. A questão do samba, a lógica do samba, o trabalhismo, etc, etc, etc. Isso tudo é construído. Vocês estão gostando desse microfone? Vocês me contem, tá? Mas é construído. Tá? Então eu preciso que você entenda isso. Eu não quero que você decore porque o nacionalismo peruano é isso, esse, aquilo. Acredite, da mesma forma como o Dom Pedro II, por exemplo, apelou pelos símbolos dos nativos, dos indígenas aqui no Brasil, isso também acontece na América Latina. Você tem essa lógica da origem, né, dos povos originários, né? Então você tem a lógica dos nativos sendo construída. Só que, de novo, aqui fala, né, da feição dos europeus. Olha a imagem. Se você fala que tem nativo aqui, por quê? Você tem essa construção até mesmo padronizada de uma coisa europeia mesmo. Isso também acontece no Brasil, né? Por mais que você fala de indígena, você tem essa romantização. Você não tem, de fato, uma questão realista das figuras, ok? Então, isso acontece. Consequentemente, nós só temos a 2 errada, por isso, letra C, nosso gabarito. Ficou claro isso aqui? Eu acho que corrigindo essa questão, eu já revisei muita coisa com vocês. Observem como é importante a gente analisar a prova, né? E revisar muita coisa. Então, vamos lá. Falando em América, vamos falar da galera que acha que é a América, mas na verdade é só um pedaço dela, né? Os estadunidenses. A linha de fronteira hoje possui uma... Deixa eu pegar aqui. Opa. Peraí. Eu quero este daqui, amarelo. Isso. A linha de fronteira hoje possui uma definição essencialmente econômica, como a fronteira da lucratividade, mas adquire uma expressão geográfica bastante acentuada em diferentes escalas espaciais. Isto é, basicamente, o que a fronteira do século XIX e a assim chamada fronteira urbana têm em comum? Você tem essa comparação. Na realidade, ambas estão associadas à acumulação e expansão do capital. Mas enquanto a fronteira do século XIX representou a realização de uma expansão geográfica absoluta na escala do território como a principal expressão espacial da acumulação de capital, a renovação urbana representa o exemplo mais desenvolvido da rediferenciação do espaço geográfico com vista ao mesmo resultado. A gente lendo assim, parece uma questão exclusivamente geográfica, né? Mas tem a história também. Então, é um ponto em comum com o Enem, porque você tem essa interdisciplinaridade. Você não pode saber única e exclusivamente questões históricas, você tem que saber essas conexões. Então, Neil Smith, gentrificação, a fronteira e a reestruturação do espaço urbano. O excerto relaciona a dinâmica geográfica dos Estados Unidos no 19 à do final do 20. As imagens correspondentes a cada um dos momentos apresentadas pelo excerto são identificados em... Uma coisa é fato. O que ele está falando aqui até... Peraí. Vou colocar a direita aqui. O que ele está falando aqui do 19? E o que a gente estuda bastante na história sobre os Estados Unidos no século XIX, que é, inclusive, vou colocar aqui, ó, é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. Eu gosto muito desse vídeo. Quem assistiu esse vídeo até o final vai conhecer uma Tati dos Estados Unidos do século XIX. Vai conhecer uma Tati, poucos conhecem. Te garanto. Vou colocar linkado aqui, se você quiser, só vai até o final do vídeo pra você ver. Então, o que ele tá falando aqui, ó? Expansão geográfica absoluta no século XIX. Então, expansão geográfica. E depois, você tem o quê? Renovação urbana. Então, o texto ele já é bem claro no que ele quer, né? Então, vão vir várias imagens aqui e é isso que a gente precisa procurar. Século XIX, expansão. Ô, gente, tem alguma dúvida com relação a isso? Primeiro, vamos eliminar respectivamente, né? Então, as primeiras imagens. Independência dos Estados Unidos não é de 19, né? 1776 não é 19. Festa do Chá de Boston, muito menos, que é antes.
Descobrimento dos Estados Unidos. Também não, né? Então já eliminamos aqui. Ficamos com Marcha para o Oeste e Guerra de Secessão. Aí, Tati, os dois é no 19. Sim. Qual fala de expansão? Gente, Marcha para o Oeste, né? Ah, Tati, mas tem expansão na Guerra de Secessão. Beleza. Então a gente fica com a próxima. O que vai combinar mais com a questão da renovação urbana e de toda essa discussão aqui colocada na questão? A revitalização de áreas centrais ou construção de um muro que separa Estados Unidos e México? Deu para entender aqui? Então, na verdade, é uma questão muito simples, porém, você precisa entender a lógica trabalhada no texto, você precisa entender que os Estados Unidos, né, essa questão da marcha para o oeste é uma expansão geográfica muito importante para acertar. Mas, gente, letra A, né? Ficou com alguma dúvida aqui? Porque entende como, às vezes, você pode economizar um tempo muito grande? Porque, assim, quando você se depara com uma questão dessa, cheia de imagens, você fala, nossa, eu vou analisar imagem por imagem. Será que precisa? Poxa, o que o texto está me dizendo? O que o texto está me contando? Expansão geográfica, renovação das fronteiras, renovação urbana, linha de fronteira é uma questão econômica, de lucro, etc. Letra A, ok? Para a última, mas não menos. Gente, olha só, eu tô olhando aqui o nosso tempo. Nós temos 20 minutos de vídeo, 21 e 25 mais especificamente. Chegou até aqui? Deixa seu like, conta pra mim, Tati, eu tô até a última questão junto com você, eu juntinha com você, porque assim, gente, não é fácil. É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, eu já estava acabando, deu um erro, deu um pane aqui. Então, assim, na verdade, esse vídeo que vai ter cerca de 30 minutos, eu gastei mais de 1 hora para gravar para você, mas eu faço com todo carinho e amor e eu preciso só que você me responda que você tá comigo, que existe alguém aí do outro lado me assistindo, tá? Então vamos pro tititi, lelele, bibatile. Gente, os meus 2 filmes preferidos são dessa época. Quer dizer, eu tenho vários filmes preferidos, né? Eu não tenho muito essa lógica de filme preferido. Inclusive, me conta aqui embaixo. Qual que é seu filme preferido da vida? Mas eu tenho vários filmes preferidos e 2 deles são sobre a história chilena. E os 2 deles são da mesma época. São 2 filmes muito bem feitos. Se eu não me engano, eu já postei um short aqui sobre esses filmes. E se eu já postei, vou linkar aqui para vocês verem, tá? Que filmes são esses? Um deles tem na Netflix para você assistir. Vamos lá. O Veste 2018, deixa eu pegar meu marcador. Aqui no Chile, estava se construindo entre imensas dificuldades uma sociedade verdadeiramente justa, erguida sobre a base de nossa soberania, de nosso orgulho nacional, do heroísmo dos melhores habitantes do Chile. Do nosso lado, do lado da Revolução Chilena, estavam a Constituição e a lei, a democracia e a esperança. Pablo Neruda, um importantíssimo intelectual e poeta, um dos mais famosos da América Latina. Nesse texto, e aí observem que as alternativas vão pegar os termos e trabalhá-los do texto, tá? Então vamos ver o que está certo. Soberania está relacionada às campanhas de privatização das minas de estanho e salitre, que até então eram mantidas por capitais anglo-americanos. Não seria uma lógica de privatização. Deixa eu ver se tem alguma aqui, ó. Aqui no Chile estava se construindo uma sociedade justa sobre a base de soberania, orgulho nacional e heroísmo. Não seria sobre as privatizações que até então mantidas por capitais anglo-americanos. Primeiro, gente, se já é uma lógica de privatização, se é mantida por capitais de fora, né? Já é uma questão econômica aí. O nome não seria privatização, seria estatização. Então, não seria essa lógica a ser construída aqui. Então, letra A, não. Letra B. Heroísmo refere-se aos embates armados travados com setores da democracia cristã e com as comunidades indígenas também não. Olha só.
revolução estavam constituídas. Cadê o heroísmo aqui? Uma sociedade erguida sobre a base do nosso orgulho, do heroísmo dos melhores habitantes do Chile. Então, não é esse embate direto aqui, tá? Letra C. A Constituição e a lei é uma referência ao novo ordenamento jurídico implantado após o golpe promovido pela Unidade Popular. Também não, sabe por quê? Não tem golpe nesse sentido. O golpe que vai acontecer no Chile não é um golpe pela esquerda, é um golpe pela ditadura militar, pelos militares pós-eleições democráticas. Por isso, a letra D de dado. Aqui a gente está falando de um período de transição, né? O Neruda está se referindo à democracia, à Constituição, etc., ao governo do Allende e depois ao golpe que ele recebe. Por que a democracia alude a um traço peculiar da via chilena? Porque sim, o Allende tinha um discurso socialista, tinha um discurso com relação a maiores distribuições, estatização de empresas, etc, etc. Ele tinha todo esse discurso, mas ele tinha todo esse discurso através das vias democráticas e da Constituição. O Allende ele vai ser eleito democraticamente. O Allende vai ter uma maioria de votos. E é uma das diferenças aí de vários outros lugares, de várias outras lutas conhecidas como socialistas comunistas, tá? Então, ele tinha esse ideal, ele conquista esse ideal porque realmente ele vai conseguir ser eleito, porém, ele vai levar um golpe. E aí, por isso que eu vou deixar aqui linkado para vocês sobre esses filmes, que esses filmes falam muito disso também, né? Um se chama Machuca, que tá na Netflix, e o outro se chama No, ok? Inclusive, se você vai fazer essa prova da FUVEST, aconselho você a assistir o Machuca, você vai entender muito mais sobre esse processo chileno, ok? Então, letra D, o gabarito. Letra E, a esperança traduz a expectativa resultante do apoio econômico e estratégico que havia sido obtido aos Estados Unidos e França. Não, né? O que você vai ter é, primeiro, essa lógica da via chilena, da democracia, e depois disso tudo, porque por isso que o Neruda fala, estava se construindo, porque isso acontece, um golpe, né? Estava se construindo, que vai ser interrompido. Então, letra D de dado, o nosso gabarito. Ó, gente, mais uma vez, tô olhando para cá que agora eu posso ver a imagem que tá rolando aqui e os minutos de 27 minutos que tá rolando desse vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer ao apoio, a você ter assistido até aqui. E se você assistiu de fato, comente, fala comigo, se inscreve, dê o seu like, me acompanhe nas outras redes. Mais uma vez eu quero fazer uma live, quero o apoio de vocês para essa live. Se vocês querem essa live, sim, comentem. Se não, acho que eu vou fazer mais vídeos como esse. E é isso, tá? Depois a gente conversa mais sobre todas as novidades aqui no canal. Mas a partir... a semana passada já foi assim, mas a partir de agora as questões da semana, as correções serão às terças-feiras. Combinado? Mais uma vez eu agradeço demais a sua atenção. Um beijo e até a próxima. Depois me conta o que você achou desse áudio, que eu tô curiosa. É o primeiro vídeo que eu tô gravando assim. Tchau!